Imagine que você está numa casa simples de tijolos de barro na terra do Egito. É tarde. O ar lá fora está estranhamente parado, denso com um medo que você quase pode sentir. Por meses, seu mundo foi virado de cabeça para baixo por pragas que destruíram o poder dos deuses do Egito. E hoje à noite, o julgamento final e mais aterrorizante está chegando. Uma morte silenciosa e rastejante que visitará cada lar. E a única coisa que está entre seu filho primogênito e esse anjo da morte é sangue. Sangue pintado na ombreira da porta da sua casa. Isso não é só história. Esta é uma missão de resgate divina. E ela é codificada com um padrão que ecoa por toda a Bíblia. Um projeto para a liberdade que é tão relevante hoje à noite quanto era há milhares de anos. Porque a Páscoa não é apenas um evento histórico. É um padrão divino, um projeto para o resgate escrito em sangue e pão que ecoa de uma cabana de escravos no Egito até a cruz e além. Para entender a Páscoa, você tem que sentir o desespero da situação. Por 400 anos, os filhos de Israel estiveram no Egito e durante grande parte desse tempo foram escravos. Êxodo 1 nos diz que suas vidas eram amargas, com dura servidão em argamassa e tijolo e todo tipo de trabalho no campo. Êxodo 1:14. Eles clamaram a Deus, e Deus ouviu seus gemidos. Ele se lembrou de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e levantou um libertador, Moisés. O que se seguiu não foi um resgate instantâneo. Foi um desmantelamento sistemático de toda a cosmovisão egípcia. Faraó pergunta a Moisés: Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Êxodo 5:2. As 10 pragas são a resposta de Deus a essa pergunta. Cada praga foi um desafio direto a uma divindade egípcia específica. A praga do Nilo se transformando em sangue foi um ataque a Hapi, o deus do Nilo. A praga das trevas foi um julgamento sobre Ra, o deus Sol, a divindade mais poderosa do Egito. Este foi um confronto divino, provando que o deus dos escravos era mais poderoso que os deuses do império. Mas depois de 9 pragas, o coração de Faraó permaneceu endurecido. Então Deus anuncia a 10ª e última praga, a morte de todo o primogênito no Egito, desde o primogênito de Faraó que se senta em seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra. Êxodo 12:29. É um julgamento aterrorizante e desolador. Mas no meio dessa terrível advertência, Deus provê uma via de escape, uma estratégia de saída. É detalhada, é específica e é centrada em um único e poderoso símbolo, um cordeiro. As instruções em Êxodo 12 são incrivelmente precisas. Cada família deveria pegar um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito. Este não era apenas um animal qualquer. Tinha que ser perfeito. Eles deveriam guardá-lo por 4 dias, observando-o, garantindo sua perfeição. Então, ao anoitecer, toda a Assembleia de Israel deveria matar seus cordeiros. E esta é a parte crucial. Eles deveriam pegar um pouco do sangue e colocá-lo nas 2 ombreiras e na verga das casas onde o comeriam. Êxodo 12:13 dá a razão. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga de destruição, quando eu ferir a terra do Egito. Agora, é aqui que nossa tradução em inglês, por melhor que seja, pode às vezes ocultar uma camada de profundidade. A palavra hebraica para Páscoa é Pesach, de onde a festa recebe seu nome, e significa passar por cima, saltar, mas carrega um significado mais rico. Se você observar como essa mesma raiz é usada em outros lugares, como em Isaías 31:5, diz: Como aves que voam, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém, protegê-la-á e livrá-la-á, e poupá-la-á e salvá-la-á. A imagem ali não é de um Deus que está apenas pulando numa casa. É a imagem de um Deus que está pairando, blindando e protegendo. O sangue na porta não era um talismã mágico que repelia o anjo da morte. Era um sinal de que os habitantes daquela casa estavam sob a proteção ativa e pairante do próprio Deus, porque haviam confiado no substituto que ele proveu.
Dentro da casa, outro conjunto de instruções se desenrola. Eles deveriam assar o cordeiro no fogo, não fervê-lo, não comê-lo cru e comê-lo com outros dois itens: ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas ou maror eram um lembrete tangível da amargura de sua escravidão. Era um gosto de seu passado, uma forma de nunca esquecer a crueldade da servidão da qual estavam sendo libertos. O pão sem fermento, ou matzá, é igualmente significativo. Eles foram comandados a comê-lo porque estavam saindo às pressas. Não havia tempo para esperar a massa crescer. Era o pão da urgência, o alimento de pessoas em movimento, deixando para trás sua antiga vida para sempre. Mas com o tempo, o fermento adquiriu um significado simbólico mais profundo na Escritura. O fermento, o levedo que incha o pão, frequentemente se tornou uma metáfora para o pecado, para o orgulho, para a corrupção que se espalha silenciosamente e incha por dentro. Jesus adverte seus discípulos em Lucas 12:1 para se guardarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O apóstolo Paulo, séculos depois, conectaria essa ideia diretamente à Páscoa. Ao escrever à igreja em Corinto, ele diz em 1 Coríntios 5:7: livrai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois de fato sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele vê a vida cristã como uma celebração contínua da Páscoa, uma vida vivida sem o fermento da malícia e da maldade, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. A matzá não era apenas sobre pressa. Era uma imagem da pureza necessária para estar na presença de um Deus santo. Uma pureza que nós, como os israelitas, não poderíamos alcançar por nós mesmos. Ela tinha que ser providenciada para nós. E assim, naquela noite, um silêncio profundo cai sobre o Egito. Em cada lar egípcio há um grito de angústia. Mas nos lares marcados pelo sangue, há segurança, há vida. A libertação não veio porque os israelitas eram pessoas melhores que os egípcios. Não veio porque eles conquistaram sua liberdade. Veio porque eles confiaram no substituto. Eles fizeram a única coisa que Deus lhes pediu. Eles colocaram o sangue na porta. Eles se abrigaram sob a provisão de Deus. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, e um faraó aterrorizado finalmente diz a Moisés para levar o povo e ir. A liberdade havia chegado, paga pelo sangue de um cordeiro. Este único evento tornou-se o momento definidor para a nação de Israel. Foi o seu marco zero. Deus lhes ordenou que guardassem a festa da Páscoa como um memorial para sempre, por todas as suas gerações. Êxodo 12:14. Destinava-se a ser uma reencenação anual tangível de sua redenção. Uma história a ser contada aos seus filhos, para que nunca esquecessem que eram um povo redimido. Mas a história não termina no Egito. O padrão estabelecido naquela noite de libertação da escravidão, através do sangue de um substituto perfeito e imaculado, começa a se propagar pelo resto da Bíblia. É um eco narrativo. Lembre-se da história de Abraão e Isaque em Gênesis 22. Abraão é ordenado a sacrificar seu amado filho. No último momento, Deus intervém e provê um carneiro preso em um arbusto. Um substituto inocente morre no lugar de Isaque. É o padrão da Páscoa em miniatura, avançando 1000 anos. Israel é agora uma nação com um templo e um sistema sacrificial. Todos os dias cordeiros são sacrificados, mas em um dia em particular, um homem chamado João Batista vê seu primo Jesus caminhando em sua direção. Ele aponta e, com uma voz cheia de peso profético, declara a coisa mais verdadeira que já havia sido dita sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Para sua audiência judaica, essa linguagem era inconfundível. Era a linguagem da Páscoa. João estava dizendo: aqui está ele, aquele a quem todo o sistema tem apontado, o Cordeiro Pascal Supremo, perfeito e final. E se você já sentiu que talvez todos esses detalhes no Antigo Testamento são um pouco aleatórios, este é um momento que deveria fazer você parar. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias. É uma narrativa unificada, uma tapeçaria tecida com esses padrões incríveis. São momentos como este que nos mostram o deslumbrante design literário
e teológico da Escritura. A conexão final, é claro, acontece em um cenáculo em Jerusalém. Jesus reúne seus discípulos para celebrar a Páscoa. É a mesma refeição que os israelitas comeram no Egito, rica em séculos de tradição. Ele pega a matzá, o pão sem fermento, e o parte. Mas então ele faz algo radical. Ele diz: Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas 22:19. Então ele pega o cálice de vinho, o cálice da redenção da refeição do ceder, e diz: Este cálice, que por vós é derramado, é o novo testamento no meu sangue. Lucas 22:20. Ele estava completamente reestruturando os símbolos. Ele estava lhes dizendo: Este antigo ritual, esta história que vocês contaram por gerações, é sobre mim. O pão aponta para o meu corpo partido. O vinho aponta para o meu sangue derramado. A libertação da escravidão no Egito foi apenas o trailer. Eu sou o evento principal. Eu sou a verdadeira libertação da escravidão final, que é o pecado e a morte. Em poucas horas, Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, seria preso. Ele seria inspecionado pelas autoridades, Pilatos, Herodes, o sumo sacerdote, e seria achado sem culpa. Ele era como o Cordeiro Pascal tinha que ser, sem mancha. E de acordo com o Evangelho de João, ele foi crucificado exatamente na hora em que os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados no templo. O paralelo é perfeito e intencional. Sua morte não foi uma tragédia, foi um cumprimento. Ele era a realidade para a qual o sangue na ombreira da porta estava apontando o tempo todo. É por isso que a história não termina na cruz. Assim como a morte do Cordeiro Pascal levou à libertação de uma nação, a morte do Cordeiro de Deus leva à libertação da humanidade. Sua obra contínua, como descrita no livro de Hebreus, é a de um sumo sacerdote ministrando no santuário celestial, aplicando os benefícios de seu sacrifício perfeito a todos que se abrigam sob sua proteção. Hebreus 9, 11, 12. E quando você chega ao fim da Bíblia, ao livro de Apocalipse, qual é a imagem central do céu? É um trono. E no centro do trono está um cordeiro como se tivesse sido morto. Apocalipse 5, 6. O herói de toda a eternidade é o Cordeiro Pascal. O padrão se mantém de Gênesis a Apocalipse. É um pouco como um arquiteto mestre projetando uma grande catedral. Ele pode construir uma pequena e simples capela primeiro. A capela é bonita e funcional por si só. Mas cada linha, cada arco, cada janela naquela capela é projetada para sugerir a forma da enorme catedral que ele planeja construir mais tarde. A Páscoa no Egito foi a capela. Foi real, histórica e poderosa. Mas cada detalhe dela, o Cordeiro Imaculado, o sangue protetor, o pão sem fermento, era um projeto para a Catedral da Redenção, que seria construída na pessoa de Jesus Cristo. Imagine um homem que passou a vida inteira em um pequeno quarto sem janelas. Ele não conhece nada do mundo exterior. Um dia, alguém desliza uma chave por baixo da porta. Ele está cético. Por que um pequeno pedaço de metal faria alguma coisa? Parece insignificante. Mas em desespero, ele a pega, a coloca na fechadura e a gira. O ferrolho se retrai. A porta se abre e pela primeira vez ele sai para a luz do sol, para a liberdade. A chave não tinha poder em si mesma. Seu poder estava em seu design perfeito para se encaixar na fechadura que o mantinha cativo. O sangue do cordeiro na ombreira da porta era como aquela chave. Não tinha propriedades mágicas, mas era o mecanismo que Deus projetou para destrancar a porta da servidão. Foi um ato físico de confiança em uma promessa divina. E o mesmo princípio se aplica à cruz. É a chave projetada pelo arquiteto mestre do universo para destrancar a porta que nos separa de Deus. Então, o que essa história antiga significa para nós agora? Não é apenas uma lição de história. Há algumas coisas que ficam muito claras. Primeiro, que a libertação não é algo que ganhamos, é algo que recebemos. Os israelitas não foram salvos porque eram bons. Eles foram salvos porque foram cobertos. A única tarefa deles era pegar o que Deus providenciou, o sangue do Cordeiro, e aplicá-lo. Foi um ato de fé, não uma obra de mérito.
Nosso relacionamento com Deus funciona da mesma maneira. Não somos salvos por sermos bons o suficiente. Somos salvos por confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos cobrir. Simplesmente aplicamos essa provisão às ombreiras de nossas próprias vidas. Segundo, a lembrança é uma prática ativa poderosa. Deus disse a Israel para guardar a Páscoa para sempre e contar a história aos seus filhos. Por quê? Porque é fácil esquecer o preço da liberdade. É fácil esquecer do que fomos salvos. Seja através da comunhão ou da reflexão tranquila do sábado, somos chamados a lembrar ativamente da libertação de Deus. Não como um dever sombrio, mas como uma celebração alegre que reforça nossa identidade como um povo redimido. Quando lembramos o que Deus fez, isso reformula tudo o que estamos enfrentando hoje. E talvez a coisa mais profunda aqui seja que o plano de Deus é incrivelmente pessoal e detalhado. Os requisitos específicos para o cordeiro, o tempo, a refeição, nada disso foi aleatório. Era um retrato cuidadosamente pintado do Messias, criado 1500 anos antes de ele chegar. Isso nos mostra que Deus não está inventando as coisas à medida que avança. A história da sua vida e da minha está contida nessa história de redenção muito maior, intencional e lindamente projetada. Não somos acidentes cósmicos. Somos parte de um plano de resgate que foi posto em movimento desde o princípio. No final, a história da Páscoa nos força a fazer uma pergunta. Não é sobre se estamos em uma casa no Egito, mas sobre qual cobertura estamos. Naquela noite no Egito, havia apenas dois tipos de casas: aquelas marcadas pelo sangue e aquelas que não estavam. O sangue do Cordeiro ainda é a única coisa que faz a diferença entre a morte e a vida. É o sinal máximo desse amor pairante e protetor de um Deus que provê uma saída. Se esta história da antiga Páscoa mudou a maneira como você vê os padrões da história e a promessa de redenção, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando as verdades profundas que estiveram escondidas à vista de todos por gerações. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar os projetos do divino. O próximo tesouro da história será revelado em breve.